Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nosso foco é total em um assunto que com certeza vai estar na prova da Cefasgo, o IPVA. Vamos mergulhar na legislação de Goiás, detalhe por detalhe, para não sobrar nenhuma dúvida. O objetivo é um só: garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. Vamos nessa? Para a gente não se perder, preparem um roteiro bem claro. A gente começa lá na base de tudo, na Constituição. Depois, vamos entender o momento exato em que o imposto nasce, os casos em que não se paga, como calcular o valor, quem é que tem que pagar. E para fechar com chave de ouro, vamos direto para a prática, com questões de prova. Um passo a passo para dominar o assunto. E para já começar com ânimo, lá em cima trago essa mensagem do professor Eduardo da Rocha. É isso mesmo, o IPVA é um tema garantido na prova. Mas acreditem, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Com a atenção que a gente vai ter aqui nos detalhes, dá para gabaritar sim. Então vamos com essa confiança. Então vamos lá, começando pelo começo. Para entender bem o IPVA, a gente precisa saber de onde ele veio, qual é a sua raiz. E essa raiz está lá na nossa Constituição Federal. A história é bem interessante. Antes do IPVA, o que existia era a TRU, a Taxa Rodoviária Única. Ela era federal, ou seja, competência da União, e só olhava para os veículos terrestres. Aí, em 1986, veio a grande virada. A TRU foi extinta e, no lugar dela, surgiu o IPVA. A maior mudança de todas foi justamente essa. A competência saiu das mãos da União e passou para os estados e o Distrito Federal. Isso é a base para entender tudo o que vem depois. E aqui, atenção máxima! Temos uma novidade quentíssima, super importante para quem vai fazer concurso agora. Durante anos, rolou uma baita discussão se barcos e aviões pagavam o IPVA. O STF dizia que não, por causa daquela história da TU que só pegava veículos terrestres. Mas a Emenda Constitucional de 2023 botou um ponto final nessa briga. Agora está escrito na Constituição, preto no branco. O imposto incide sim sobre veículos aquáticos e aéreos. Fim de papo. E pode apostar que isso tem cheiro de questão de prova. Ok, já sabemos de onde o IPVA vem, mas a pergunta de $1 milhão é: qual é o momento exato em que a gente passa a dever esse imposto? Em direito tributário, a gente chama isso de fato gerador. É o start da obrigação. E esse slide aqui é um verdadeiro mapa do tesouro. Para veículos usados, a regra é fácil. 1º de janeiro de cada ano. Bateu meia-noite, virou o ano, nasceu a dívida. Para um carro novinho, zerinho, o fato gerador é na data da compra. Se for um importado, é no dia do desembaraço aduaneiro, quando ele é liberado na alfândega. E tem um caso específico. Se uma loja de carros resolve usar um veículo em vez de vender, o fato gerador acontece nesse dia em que ele passa a ser do ativo da empresa. Cada uma dessas situações é uma armadilha em potencial na prova, então muita atenção. Beleza, mas existem situações em que o IPVA não precisa ser pago. Só que para a prova não dá para misturar as coisas. Existe uma diferença técnica e crucial entre não incidência e isenção. Elas não são sinônimos e as bancas, principalmente a FCC, amam cobrar essa distinção. Então, vamos desvendar isso de vez. A não incidência, que a gente também chama de imunidade, é um comando que vem direto da Constituição. É a lei maior falando, nesse caso aqui, nem pense em cobrar imposto. O fato gerador nem chega a acontecer. Já a isenção é diferente. Ela é um favor, um benefício criado por uma lei estadual. Aqui, o fato gerador acontece, o imposto nasce, mas a lei vem e diz, ok, você não precisa pagar. Percebem a sutileza? Uma impede o imposto de nascer, a outra perdoa a dívida. Guardem isso porque é valiosíssimo. E aqui estão alguns exemplos claros de não incidência que estão na Lei de Goiás. Basicamente, são os carros do próprio governo, de embaixadas e aqueles clássicos de imunidade para igrejas, partidos políticos e algumas outras entidades específicas. É a Constituição sendo aplicada na prática ao IPVA. E se ainda restava alguma dúvida sobre a importância de saber os casos de isenção, o recado do professor não podia ser mais direto. A lista de isenções é grandinha sim, mas precisa decorar. Não tem mimimi, não tem atalho. É um esforço que se transforma em ponto na prova. Combinado? Muito bem, já sabemos o quando e o porquê de pagar. Agora vamos para o quanto. Como é que a gente calcula o valor do IPVA? Para isso, a gente precisa dominar 2 conceitos: a base de cálculo e as alíquotas. Para um carro novo, a regra é bem simples. A base de cálculo é o valor total que está na nota fiscal. E atenção aqui, hein? Isso inclui
tudo, opcionais e acessórios também. Então, se o carro custa 100 mil, mas tem mais 15 mil em opcionais, como rodas e som, a base de cálculo será 115 mil reais. O imposto é calculado sobre o valor cheio. E no caso dos carros usados? Aí, a base de cálculo é o valor médio de mercado. Todo ano, o governo de Goiás solta uma tabela, tipo a FIPE, com esses valores. E um ponto super importante: não interessa se o carro está impecável ou todo arranhado. Se 2 carros são do mesmo ano e modelo, a base de cálculo do IPVA vai ser a mesma para os dois. O estado de conservação é irrelevante para o cálculo. Certo, já sabemos o quanto. Agora falta entender o quem. Afinal, quem é que tem a obrigação legal de pagar o IPVA? E o que acontece se o carro for vendido no meio do ano? Aqui, a gente entra num conceito jurídico muito importante, a tal da responsabilidade solidária. O que isso quer dizer? Que em algumas situações, mais de uma pessoa pode ser cobrada pela dívida inteira do IPVA. Um exemplo clássico é o leasing. Tanto a empresa de leasing, que é a dona do carro no papel, quanto a pessoa que está usando o carro podem ser cobradas pelo imposto. O fisco pode escolher de quem cobrar. Agora, vamos pensar numa situação prática. Imagina só, alguém realiza o sonho e compra uma Ferrari em pleno dezembro. Seria justo essa pessoa pagar o IPVA do ano inteiro se ela só ficou com o carro por um mês? O que vocês acham? A resposta, felizmente, está na proporcionalidade. A lei é justa nesse ponto. Ninguém paga pelo ano todo. A regra é que o IPVA é calculado de forma proporcional. No nosso exemplo da Ferrari comprada em dezembro, o pagamento vai ser de apenas 1/12 do valor anual. O cálculo sempre leva em conta os meses que faltam para acabar o ano e, importante, o mês da compra já entra na conta. Bom, agora é a hora da verdade. Já vimos a teoria de cabo a rabo, chegou o momento de colocar todo esse conhecimento à prova, com questões no estilo da FCC. É aqui que a gente vê se o estudo está firme e forte. Primeira questão para a gente pensar. O Pedro é taxista e já tem um carro com isenção de IPVA, tudo certinho. Aí ele resolve comprar um segundo carro também para rodar como táxi. A pergunta é, esse segundo táxi também vai ter isenção? E a resposta é um sonoro não. E por quê? Porque a lei é clara e na prova é isso que importa. Em Goiás, a isenção para taxista vale para um único veículo por proprietário. Então, o segundo carro, mesmo sendo usado como táxi, vai ter que pagar o IPVA normalmente. É aquele tipo de detalhe que derruba o candidato desatento. Vamos para a segunda agora, testando nosso conhecimento sobre o fato gerador. Imagina uma loja de carros. Os veículos lá são um estoque, certo? Mas aí o dono da loja decide pegar um desses carros para uso da própria empresa. Ou seja, ele incorpora o carro ao ativo permanente. A pergunta é, quando, exatamente, nasce a obrigação de pagar o IPVA nesse caso? Resposta correta. O fato gerador acontece exatamente no momento em que o carro é incorporado ao ativo permanente. Lembram da nossa tabela lá do começo? Essa é uma daquelas exceções à regra geral do dia 1º de janeiro. Dominar essas particularidades é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Espero que essa análise tenha deixado tudo mais claro. Agora com vocês. Revisar e praticar muito. Sucesso total nos estudos.